Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai estar estudando, mas hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas. E hoje, no caso, nós vamos aprender um pouco sobre proporcionalidade, que está mais voltado com Tales de Mileto. E só lembrando que na última aula a gente viu, né, sobre a parte de funções, tudo bem? Então agora a gente vai continuar com as atividades. Tales de Mileto, né, e Teorema de Tales nos triângulos, certo? Quem foi o Teorema de Tales? Tales de Mileto foi o primeiro filósofo ocidental de que se tem notícia, considerado um dos 7 sábios da antiguidade e também o pai da filosofia. Tales preocupou-se em entender e explicar o universo, em vez de simplesmente curvar-se diante de seu mistério. Aí vamos para o Teorema de Tales, né? Que é uma escultura sobre Tales, né? Teorema de Tales afirma que um feixe de retas determina em duas transversais quaisquer segmentos proporcionais. Desse modo, se temos duas retas paralelas cortadas as duas transversais, o seguinte formados por essa interseção são proporcionais. Que ele simplesmente está falando a respeito das retas, que agora a gente vai ver, certo? Representação em forma. Para melhor entendermos o enunciado do teorema, representaremos graficamente o feixe de retas paralelas interceptadas por retas transversais. Aí simplesmente é isso. As retas paralelas e as retas transversais, certo? Observe que R e S e T são paralelas e denotam que R, S e T são paralelas, certo? O símbolo de paralelo é denominado dessa forma. As retas P e Q, que são essas, né? São as transversais, os segmentos AB, BC, DE e EF foram determinados pela intersecção das retas e que, pelo teorema de Tales, essas segmentos são proporcionais, ou seja, as razões entre eles são iguais. Quando eu falo proporcional, as razões são iguais, ou seja, o AB é igual ao BC, que é igual ao DE, que é igual ao EF, certo? Em consequência, as propriedades das proporções, podemos escrever o resultado do teorema de Tales dessa maneira. Aí ele colocou AC, que é tudo, dividido por AB, que é a mesma coisa que DF, tudo, com DE, que é essa parte menor. Ou AC, que é tudo, e dividido por BC, que é igual, né? Que é proporcional a DF, que é tudo, dividido por EF, que é essa parte aqui, certo? Simplesmente é proporcional. Eu tenho uma distância, ela vai ser proporcional, ela em fatores, ela vai ser proporcional a esses feixes, certo? Tudo bem? Às vezes essa parte, às vezes, de teoria, às vezes não ficou tão clara, né? Mas conforme a gente for fazendo exercício, vai clarear mais a situação, tudo bem? Mas a gente tem que saber, né, que se eu pegar o todo dividido por uma parte, vai ser a mesma coisa pro outro segmento, né? Vai ser o todo dividido por uma parte também, certo? Agora a gente vai para um exemplo, né, que a gente vai dar para entender melhor. Na figura a seguir, o R e ST, que são paralelas, né, determinam a medida dos segmentos. Aí eu tenho o 4 e o 6, o 2x e o 5x menos 1. Aí nesse caso aqui, eu quero saber qual que é o valor, tudo bem, do x, que consequentemente eu vou saber quais são os valores de cada lado. Mas eu tenho que saber que eles são proporcionais, tudo bem? Então, aplicando o teorema de Tales, temos que 4 e 6 dividido por 2x mais 1, 5 menos 1, que está aqui, né? Que eles estão aqui, 2x mais 1 menos x menos 1. Aí com isso, eu aplico a propriedade distributiva, tudo bem? Que aí, no caso, é a multiplicação cruzada, né? Aí fica 4 vezes 5x menos 1 igual a 6 vezes 2x mais 1, certo? Ela tem esse fator aqui. Aí agora fazendo a distributiva, 20x menos 4 igual a 12x mais 6.
Isso implica que 20x menos 12 é igual a 6 mais 4, né? Acho que eu passei o 4 para o próximo membro. Dessa forma, eu tenho aqui 8x mais 10, certo? X é igual a 10 sobre 8. Só que aí eu simplifico por 2, que eu tenho 5 quartos. Então, o valor de x que eu achei, x é 5 quartos. Agora, para determinar a medida do segmento, devemos substituir os valores, certo? Ou seja, eu fiz 4 dividido por 6, é a mesma coisa que 22x mais 1 dividido por 5x mais 1. Aí eu descobri que o valor de x é 5 quartos. Agora, eu vou pegar esses 5 quartos e vou substituir, tudo bem? Aí quando eu substituir, vai ficar da seguinte forma. 2x mais 1, 2x mais 1, né? 2 vezes 5 quartos mais 1 vai dar 5 sobre 2 dividido por 2, né? Aí no caso aqui, se eu faço aqui, vai ficar 10 dividido por 2, aí eu simplifico e dá 5 sobre 2, mais 1, que é igual... Aí quando eu faço com mais 1, né? Aí eu tenho que fazer a regrinha de produto misto, que dá 7 sobre 2. E na outra de baixo, 5x menos 1, eu vou substituir. 5 vezes 1, ou 5 vezes 5, dá 25, dividido por 4, né? Menos 1. Aí, utilizando agora MMC, né? Aí eu resolvo e tenho que 21 sobre 4. Então, um desses lados aqui é 5 sobre 2 e o outro é 21 sobre 4, certo? A gente tem que entender que a gente tem que fazer um passo e depois voltar, certo? Para substituir na equação original dela. Tudo bem? Eu acho que esse exemplo aqui deu para clarear um pouco. Agora, o teorema de Tales nos triângulos, certo? Que é a última parte desse conteúdo para a gente para as atividades. O teorema de Tales aplicado no triângulo, também conhecido como o teorema da bissetriz interna, que afirma que em todo triângulo, a bissetriz de qualquer ângulo interno divide o seu lado oposto a ele em duas partes proporcionais em relação aos lados adjacentes, certo? A bissetriz nós que eu divido o ângulo ao meio, certo? Tudo bem? Aí dessa maneira, observando que eu tenho AD, certo? É a bissetriz do triângulo ABC, que é todo esse triângulo. ABC. Visto que ele divide o ângulo ABC em duas partes iguais, certo? Divide duas partes iguais. De modo que o teorema do segmento da reta AB divide o lado oposto, ou seja, o lado BC, em dois segmentos proporcionais aos lados adjacentes, certo? E isso é o lado AB e BC são proporcionais aos lados BD e BC. Nessa ordem, portanto, podemos escrever que o BD, aí vamos lá, o BD, certo, que é esse, dividido por BDC, que é esse, ele é proporcional, ele é igual ao AB, que é esse, e o AC, esse daqui, esse segmento, certo? Agora, para ficar claro, a gente vai fazer um exemplo, tá? Para complementar. Exemplo, considerando o triângulo a seguinte, determine o valor de x, sabendo que o segmento AD é a bissetriz relativa ao lado BC, certo? Então, nessa forma, temos o seguinte. Aí temos que 3x mais 3 dividido por 12, certo? A mesma coisa, 3x mais 3, tá aqui, dividido por 12, é igual a 6x mais menos 3 dividido por 21. Agora, eu posso fazer uma multiplicação cruzada, né? Eu tenho 21 vezes 3x mais 3, que é igual a 12 vezes 6x menos 3, que está aqui, tudo bem? Aí tá. Aí eu pego e faço a seguinte forma. Eu faço a distributiva, certo? Aí eu tenho 21 vezes 3x, 63x, mais 21 vezes 3, 63. É igual a 12 vezes 6, x, 72x, menos 12 vezes 3, menos 3, dá menos 36. Aí dessa forma, eu passando o termo que tem x para um lado e o termo que numérico para o outro, né? Assim eu chego que 72x menos 63x é igual a 9x, 63 mais 36 dá 99. E com isso, né, eu tenho que x ele é 11. Tudo bem? Só que aí nesse caso ainda faltou uma coisa, certo? Nesse caso aqui, só colocando aqui a caneta rapidamente, tá?
Nesse caso aqui, eu simplesmente achei o valor de x. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir, certo? Então, 3 vezes 11 mais 3, que é esse daqui, tá? Tudo bem? Então, 3 vezes 11 dá 33, mais 3 dá 36. Então, esse lado aqui é 36. Tudo bem? Agora, o outro lado, ele é 6 vezes 11, certo? Menos 3. Tudo bem? Dessa forma, eu tenho 6 vezes 11 dá 66. Menos 3 dá 63. Então, esse lado aqui, certo? É 63. Tudo bem? Não esqueçam, tá? Que a gente tem que achar esse valor, certo? E depois a gente tem que substituir nas... a gente tem que substituir depois, tudo bem? Depois a gente tem que substituir elas. Que a gente agora achou que é 36 e 63. Tudo bem? Agora, pessoal, é o seguinte. Exercício. Na figura seguinte, as retas A, B e C são paralelas. Determine o valor de x. Tudo bem? Vamos descendo. Aí temos aqui. Da mesma forma, tá? A gente vai pegar e vai simplesmente, né, fazer a proporcionalidade. Ou seja, eu vou colocar 2 dividido por 4 é igual a 3 dividido por x. E faço a regra de multiplicação cruzada. Aqui da mesma forma. Aqui também da mesma forma. Aí aqui eu vou só simplesmente... Eu posso simplesmente, né, girar a figura. E nesse caso aqui, a proporcionalidade dele, ele vai dar invertida. Ou seja, 8, certo? Dividido por x mais 1 é igual a 12 dividido por 3x menos 6. E assim, colocando ela de modo inverso, eu consigo resolver. Essa aqui depois também, se vocês tiverem dúvida, podem até falar para mim, mas ela vai ficar o 8, né, dividido por x mais 1 é igual. Aí vocês colocam o 12 dividido por 2x menos 6 e assim vocês resolvem, certo? Qualquer dúvida é só vocês falarem para mim. Tudo bem? E a outra, no triângulo a seguir, DE, BC, nessas condições determine a medida de x e o perímetro de ABC. Tá. Aí nesse caso aqui ele me deu, né, que o meu triângulo nesse caso aqui, né, eu tenho aqui um lado é 9, o outro é x mais 1. Um lado é 6, o outro é x menos 1. O que eu simplesmente vou fazer aqui? Eu simplesmente, né, vou pegar e vou colocar 9 dividido por x mais 1. Só estou começando o exercício para vocês, tá? Que é igual ao que? 6, aí eu vou pegar o 6 e vou colocar o 6, dividido por x menos 1, e aí eu vou resolver, né? E vou descobrir o valor de x. Quando eu descobrir o valor de x, vou pegar esse valor de x e vou substituir no x menos 1 e no x mais 1, certo? E depois ele pede para mim, que é a última questão, né? Ele pede para mim o perímetro. Para mim achar o perímetro, eu tenho que somar todos os lados, né? Quando eu substituir o valor de x, aí eu vou obter o perímetro. Tudo bem? E agora, continuando, é o seguinte. A outra atividade para vocês é essa daqui. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 de altura mede 60 centímetros, certo? A altura dela é 1,80 e 60 centímetros é a sombra dela. No momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminui 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir. Nessa casa aqui, a gente vai fazer proporcionalidade também, certo? Que vai ser igual o que a gente fez anteriores, certo? Que é a lei de Mileto. Eu vou pegar 1,80, né? Dividido por 0,6, a gente tem que colocar as medidas, né? Que é igual a... O valor do poste é x, né? E 2. Tudo bem? Nesse caso aqui, eu tenho que descobrir o valor de x, que é o valor da altura do poste. Aí depois eu vou pegar
e vou pegar minha altura e vou deixar ela fixa, que a altura ela é fixa. Vou colocar um y, por exemplo, aqui. E no lugar do poste, a gente sabe a altura dele. E aqui passa, em vez de ser 2, passa a ser 1,5, né? Porque ele diminui 50 centímetros. Mas aí também, essa questão aqui, ela tem que pensar. Mas qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo, tá? Pra gente, até mesmo no momento de aula, tá? E agora, A4. Uma rampa de inclinação constante, como a que dá acesso ao Palácio do Planalto de Brasília, tem 4 metros de altura, na parte mais alta. Uma pessoa tendo começado a subi-la, nota que após caminhar 12,5 metros sobre a rampa, está a 1,5 metros de altura em relação ao solo. Faça a figura ilustrada a situação descrita. Simplesmente você vai desenhar o triângulo, né? Só que aí, esse triângulo aqui, você vai ter que colocar a altura daqui, a altura que ele estava, quanto que ele percorreu, tá? E B, calcule quantos metros a pessoa ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa. A mesma forma que a gente vai fazer. A gente vai fazer como o exercício 2 ou 3, proporcionalidade, certo? Só que o primeiro passo é a gente descrever, certo? O trajeto que ele fez, tá? Também esse aqui é um exercício, não é muito difícil, tá? Só que tem que muito prestar atenção nele para vocês não colocarem os dados errados, tá? 5. A planta de determinado bairro de uma cidade apresentou o desenho a seguir. O responsável pelo departamento de obra do município constatou a ausência de algumas medidas dessa planta, a quais ela representou no projeto X e Y. Certo? Aqui está o projeto da rua, aqui 28, 20, 25 e X, 40 e Y, certo? Aí a pergunta é a seguinte: com base nos dados do projeto, esse responsável pode calcular corretamente respectivos valores de x e y. Mesma coisa. Esse daqui a gente fez também. A gente vai fazer a proporção de 20, 28 dividido por 20, certo? Que é igual a quanto? A x dividido por 25, certo? Com isso, aí eu resolvo, eu acho o valor de x, tudo bem? Aí eu já tenho um dos valores. E depois eu faço da mesma forma para achar o y. E assim eu consigo saber qual é a alternativa correta aqui da questão. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, é isso, tá? Atividade de vocês. Qualquer coisa é só me falarem, tá? Mas aí eu vou estar aí, tudo bem? Para o que precisar. Abraço.